todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando continuidade ao trabalho de palestras virtuais. Primeiramente, então, convido a todos para que, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus Pai pela vida, pelas oportunidades, que Ele possa sempre nos auxiliar no coração, na nossa mente, e assim possamos transmitir nossas vibrações também a todos aqueles que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. O tema de reflexão desta noite vai nos falar sobre a maledicência. Talvez uma das arestas da personalidade humana que mais necessita ser lapidada é a maledicência, que na maioria das vezes está aliada à inveja. Quantas críticas, julgamentos são direcionados ao outro, na maioria das vezes sem o menor conhecimento das causas reais. Jesus no Evangelho nos adverte: vede o argueiro no olho do outro e não enxerga a trave no teu. Infelizmente, desavenças, conflitos, intrigas nascem da maledicência. Quantos que agridem, ofendem, descarregando na maioria das vezes em pessoas que nada têm a ver com a questão do momento. Quantos subterfúgios, palavras ásperas, amargas, ríspidas, que machucam verbalmente a outra pessoa. O pior também é a maldade na intenção, na forma de falar, que muitas vezes ataca para se defender, para se justificar. Então as pessoas precisam também aprender a se colocarem na situação de quem está sendo criticado. Por quê? E se as posições fossem inversas? A pessoa que cuida muito da vida do outro, ela está cuidando muito pouco da sua. Porque há tanto trabalho a ser feito no seu íntimo que não sobraria tempo para vigiar, criticar a conduta do próximo. Quem não cuida de si mesmo não progride, e o seu íntimo ainda está repleto de traças, ervas daninhas, e provavelmente carrega dentro de si algo ainda condenável. Jesus mais uma vez nos adverte: quantos têm o mel nos lábios e o fel no coração? A maledicência, a crítica, a calúnia são armas perigosíssimas que ferem e prejudicam o semelhante. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, fala assim para nós: se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o irmão revela um procedimento lamentável, recorde que também há moléstias ocultas que poderão te atingir. Se o próximo caiu em faltas, não é preciso que alguém mais lhe agrave as dores da consciência. Se alguém está em desespero, aflição, no colapso das próprias energias, apenas a crítica ou azedume nada vai ajudar. Mas, quando você também esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura, na delinquência, fale a ele do bem, fuja da crítica destrutiva. Nós devemos ser vigilantes a todos os momentos. Devemos ter o cuidado na hora de proferir palavras, ainda porque quantas vezes as palavras descem da informação para a maledicência.
quando estamos irritados, se faz necessário que a emoção não se transforme em cólera, porque tudo vai exigir de nós a cautela, o desequilíbrio pede cooperação. Se o fogo te ameaça, o que vais fazer? Recorres ao extintor? Então nós, se passamos por situações desagradáveis, não deixemos que a língua se transforme em chicote diante dos outros. O que fazer quando sofremos as agressões verbais que ferem os ouvidos? Devemos erguer sim a muralha do dever cumprido, se defendendo contra as injúrias. Se a calúnia também te fere, procura te guardar em paz, no refúgio da prece, impedindo a revolta, deixando que o silêncio permaneça até passar aquela crise. Se você estiver diante de um companheiro encolerizado, não lhes agrave ainda mais a situação. Entenda que ele é um enfermo da alma que está te pedindo amparo, compreensão, socorro, compaixão. Quanto também à palavra escrita, disse o apóstolo Paulo: examinai tudo e retende o que for bom. Quantas e quantas pessoas se prevalecem de textos, não sabendo interpretar, ingerem corrosivos da opinião própria ou do detrito do pensamento em forma de livros. Cautela é necessária. Podemos ler tudo, observar, analisar, mas retendo apenas aquilo que for útil, capaz de ajudar na edificação da outra pessoa. Então nós devemos ter o discernimento necessário quanto às leituras, sabendo usar sempre o crivo da razão, sabendo escolher o que é bom e dar o prestígio somente àquilo que for coerente, e ainda saber analisar, porque não só criticar, porque muitos ainda não sabem, não pensam com maior segurança como você já é capaz. A palavra falada é vigoroso fio de sugestão, é através dela que nós recolhemos os ensinamentos de grandes orientadores da humanidade, mas igualmente com ela também nós recebemos toda a espécie de informações. Então é importante que a gente saiba como falar. É mais importante saber como nós ouvimos, porque segundo a gente ouve e interpreta, as nossas palavras poderão semear bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, luz ou trevas. Então, quanta é a nossa responsabilidade. Em todos os lugares, nós encontramos diferentes opiniões sobre os mais variados assuntos, mas cada registro falado traz consigo também o impacto da ação. Mas a reação mora dentro de cada um de nós. Então, dependendo da nossa reação, poderemos solucionar problemas ou agravá-los ainda mais. Depende de nós, porque as nossas palavras poderão, como eu disse, ser lição, alegria, ou poderão ser açoite e desespero. Nas palavras verbais, o homem emprega grande parte da sua vida. Está sempre articulando bens, males na sua rota, mas infelizmente
os males são mais frequentes. Nós temos constatado, podemos ver a todo momento, quantos adquirem jornais, mas só para censurar. Aqueles que também usam os meios de comunicação apenas para divulgar calamidades, desgraças, mentiras, fakes, comentários desnecessários, criticam, acusam, julgam, semeando medo e insegurança. Por isso é importante que a gente examine sempre as palavras, seja na fala, seja na escrita, nos meios de comunicação, porque na maioria das vezes as palavras podem ser enganosas. Então nós entendemos aqui o seguinte: existem corações limpos e sujos, pessoas boas e más. Em Mateus, no Evangelho, encontramos: a boca fala do que o coração está cheio. Do interior procedem as más ações e os maus pensamentos. Então, muitas vezes, as aparências exteriores, sem o sentimento verdadeiro, sincero, é como nós também encontramos no Evangelho: caiar sepulcros, mas que guardam a podridão. Não nos deixemos, então, iludir com palavras desprovidas de qualquer sinal de construção, porque, às vezes, nós não conseguimos interpretar, entender a mensagem, o sentido dessas palavras. Então, palavras impróprias, desanimadoras, agressivas, injuriosas, em nada vai auxiliar. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, assim nos fala: a palavra, ela ergue a esperança aos que desfaleceram na luta. Ela exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. A palavra louva perspectivas de fé ao lado daqueles que choram no desencanto. A palavra aponta as qualidades nobres de um amigo que caiu em desvalimento. Destaca possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censurar. A palavra desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura sempre o lado bom das situações para que o melhor possa ser feito. Então, que a nossa palavra jamais se converta em agente de maledicência, mas que nossas palavras sejam de compreensão, sejam de consolo. Como já dissemos, quando estamos naquele ponto de explodir, com aquelas palavras impróprias, devemos calar, reanalisar, reconhecer quantos e quantos que nos querem bem, que querem nos acalmar, usando a tolerância. Então nós, que saibamos aplicar na nossa vida palavras boas, positivas, e que falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. O que seria o asseio verbal? Nós sabemos que quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene física, à asepsia cuidadosa. Mas aí vem a pergunta: será que é necessário só o asseio físico? E quanto às palavras que nós proferimos? Nós temos realmente cautela? Evitamos perturbações, ruína mental? Então é muito importante que façamos também esse asseio verbal. Por quê? As nossas palavras, sem que percebamos,
elas agem por nós em todos aqueles que nos escutam. As nossas frases são agentes de propaganda, de sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se forem respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se forem menos dignas, atrairemos também os menos dignos. Se forem indisciplinadas, nós estaremos sintonizados com os representantes da indisciplina. Então, temos que ser mais vigilantes, prestar mais atenção, porque toda expressão repulsiva, articulada por nossa língua, é sempre uma brecha perigosa e infeliz. E como nós devemos nos comportar diante das críticas? No nosso dia a dia, deparamos com acontecimentos, comportamentos equivocados. Imediatamente vem aquela tentação de criticar, apontar falhas, julgar, condenar, muitas vezes com as ironias. E quantos se comprazem em criticar o outro? A crítica, quando ela é inspirada pela revolta, ela nada vai contribuir. Ninguém gosta de sofrer críticas, mas a palavra que ajuda, a palavra consoladora produzirá sempre melhores efeitos. E a melhor maneira de criticar o erro do outro será o bom exemplo, porque a boa conduta vale muito mais do que simplesmente muitas palavras. E a calúnia, que infelizmente faz parte do comportamento moral de tantas pessoas, demonstrando ainda aí a leviandade humana. Muitos se alegram em praticá-la, como eu disse lá no início, movido pela inveja, pelos ciúmes, ou simplesmente por uma doença moral. E quantos que se encarregam de divulgar a calúnia, mas sem medir as consequências, que muitas vezes são desastrosas. E diante disso, eu separei aqui para nós deste livro O Espírito da Verdade, do Espírito Júlio, pela psicografia de Chico Xavier, e esse texto chamado A Tomada Elétrica é um testemunho de experiência narrado por um irmão que se deixou levar pela calúnia. Então nos conta assim: aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na terra, eu era um mero comerciário de hábitos simples. Tinha mais de 30 anos, desposei Marina, que era muito mais jovem do que eu, e exaltando nossa felicidade, construímos o nosso lar, uma casa pequenina, em movimentado bairro do Rio. A nossa vida modesta, cheia de esperanças, todavia, porque eu fosse inquieto, desconfiado, amava minha esposa com uma paixão doentia. Marina era muito moça, quase menina. Estimava cores alegres, cinema, vida social, e por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve seu nome enliçado à maledicência. Em torno de nós fez-se aquele disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos objeto de olhares, enquanto cochichos, lembrando-nos o nome.
Se passeávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de olhares. Começaram para mim recados escusos, telefonemas anônimos, bilhetes, conselhos de família, fazendo várias acusações. E assim diziam: Marina desertara dos compromissos do seu lar, era ingrata, infiel, respirava numa poça de lama, tornara-se irregular. Até a minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me a intenção e ainda me indicava providências. Amigos faziam anedotas irreverentes. Lutas enormes de sentimento doentio ditavam-me desesperados conflitos. Acabou em nossa casa aquela alegria. A companheira tentava se inocentar, alertando-me o coração. Entretanto, eu me envolvia cada vez mais em pensamentos negativos e criava assombrosos quadros em torno das faltas inexistentes. Como que se eu fora o único perfeito e exigia a maior perfeição de minha esposa, deplorável cegueira humana, mas foi assim que numa tarde inesquecível, para esse remorso que me flagela, tocou o telefone dando-me um aviso. Eram 3 horas da tarde, anunciava-me alguém que um estranho se achava no meu aposento íntimo. Desvairado, encolerizado, tomei uma arma e fui para minha casa. Sem barulho, penetrei no quarto, de olhos embaciados no desespero, vi Marina ao lado de um homem que se curvava a 2 passos de nosso leito. Não tive dúvida, alvejei os dois. Agoniado, vi seus olhares com imensa angústia. E como eu mesmo não pudesse resistir a tamanha desventura, também dei fim à minha própria vida. Em vão busquei desvencilhar-me de tantas dores e sofrimento. Descrever a minha pena é quase uma tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para descrever a dor que pulsa dentro de mim. Por muito tempo, amarguei esse meu cálice de aflição, de medo, até que mãos amigas me aliviaram desse cárcere de luto. Eu vim então a saber que Marina, sem culpa nenhuma, fora sacrificada em minhas mãos. Era esposa abnegada, inocente. Ela simplesmente tinha pedido a um companheiro da vizinhança que viesse até nosso quarto humilde para consertar a tomada elétrica, para que ela pudesse passar a minha roupa para o dia seguinte. Tomado de muita vergonha, enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei, humilhado, a prova que me espera. E assim que, falando às almas descuidadas, que cultivam na terra o vício da calúnia, que se deixam levar pelas aparências, venho dizer a todos, na condição de um réu, que para me curar da própria insensatez, roguei muito ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção da reencarnação. De meio século de doença e martírio, de luta e flagelação na dor de um corpo deficiente e cego.
Então termina aí essa narrativa que vem assim claramente nos mostrar, né, o que pode causar a maledicência, a calúnia. Quantos que criticam sem o devido conhecimento. Então nós temos que entender que cada dia é uma lição. Surgem episódios difíceis, tentando incriminar alguém, mas nós devemos nos fortalecer para que não sejamos os agentes nem as vítimas das calúnias. Grande é a nossa responsabilidade. Devemos evitar o veneno do mal, que a nossa tarefa seja a melhor possível, podendo sempre contribuir na extensão do bem para toda a humanidade. E ainda aqui, para encerrar, nós temos esta mensagem de André Luiz, também psicografada por Chico Xavier, que fala assim para nós: a língua, não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo, leviana, descortina a imprudência, alegre, espalha o otimismo, triste, semeia desânimo, generosa, abre caminho à elevação, maledicente, cava despenhadeiros, gentil, provoca reconhecimento, atrevida, traz a perturbação, serena, produz calma, fervorosa, impõe confiança, descrente, invoca frieza, bondosa, ajuda sempre, cruel, fere, implacável, sábia, ensina, nobre, tece o respeito, sarcástica, improvisa desprezo, educada, auxilia a todos, inconsciente, gera amargura. A língua é a bússola de nossa alma enquanto nos demoramos na terra. Conduzamo-la na rumagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração, as fontes luminosas da vida, ou poderá nos levar às correntes escuras de tormentos. Então, queridos companheiros, essa era a nossa reflexão de hoje. E nesse momento, então, convido a todos para que, unidos em pensamento, em coração, possamos sempre agradecer a Deus Pai pelas oportunidades de aprendizado, que as nossas palavras, que a nossa língua sejam moderadas, que saibamos realmente usar da melhor forma possível, sem criticar, caluniar, machucar, ferir alguém, mas que nossas palavras sejam consoladoras, que auxiliem o irmão que passa por maiores necessidades. E neste momento, que nossas vibrações amorosas, fraternas, possam envolver a todos que passam por momentos difíceis e que Deus, nosso Pai, derrame suas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças